que me fez há 2 anos, eu já vinha aqui preparada, mas veremos. Então, antes de mais, e como se impõe, cumprimento naturalmente, bons dias a todos, cumprimento os senhores presidentes da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, a quem felicito por esta iniciativa. Igualmente, o cumprimento ao Dr. Rui Santos, com quem igualmente partilhei mesa de trabalho numa jornadas que decorreram há 2 anos na Aula Magna, em setembro de 2013. Dar-lhe conta que é um gosto tê-lo novamente e partilhar consigo esta tentativa que farei de corresponder ao repto que me lançou e ao desafio que acaba de me lançar. À doutora Ana Alface, repetente, e nesta parceria de painel, também o meu afetuoso cumprimento. Ora, muito bem, optei por fazer um trabalho destes temas que me tinham sugerido, que parte fundamentalmente da sinalização de algumas questões, da sinalização de alguns temas mais controversos que a prática judiciária, ao longo destes 2 anos de funcionamento e de entrada em vigor e de aplicação do Código de Processo Civil, permitem detectar. Portanto, fundamentalmente, pretendi sinalizar, a propósito destes temas, pré-saneamento e audiência prévia, as principais questões que o exercício cotidiano e que esta aplicação diária permitiu detectar, procurando fundamentalmente convosco uma forma de olharmos para o tratamento das mesmas. Não pretendo trazer-vos soluções acabadas, pretendia, antes de mais, que pudéssemos todos pensar e que sirva como pontos de partida estas questões que aqui deixo e esta tentativa de abordagem inicial, sempre permeável a que possamos debater estas temáticas. Muito bem, já está ultrapassada a fase dos articulados, sobre isso ouvimos mesmo agora falar, articulados esses que se supõe tenham sido deduzidos, tenham sido apresentados à luz de um novo modelo processual pretendido introduzir pela reforma de 2013 do Código de Processo Civil. Modelo processual esse que o Código de Processo Civil 2013 pretendeu introduzir, que faz predominar e faz prevalecer 2 audiências como momentos-chave, momentos fulcrais do processo civil. A audiência prévia e a audiência final, em torno das quais o processo vai ganhar aqui uma maior partilha, uma maior colaboração, um maior entrosamento, digamos assim, entre os vários intervenientes no processo. Antes de me deter na audiência prévia e detendo-me no momento imediatamente anterior a esta audiência prévia, estamos no momento do pré-saneamento, no momento da gestão inicial e especificamente no artigo 590. Vou deixar o 590 número 1, porque de interferimento liminar se trata, vou-me deter nos números 2 a 4 fundamentalmente, também passarei pelo 7 do artigo 590 e sobre estas normas, tendo como presente que impôs aqui o legislador ao juiz que praticasse um ato regularizador da instância, que previamente a este primeiro momento foi assim fixado como momento central a primeira audiência, que houvesse esta intervenção regularizadora da instância que convidou o juiz, umas vezes, outras o convite é mais assertivo, incumbe ao juiz fazer. Finda então a fase dos articulados, a Secretaria fará o processo concluso ao juiz para que, sendo o caso, profira despacho fundamentalmente destinado a 3 finalidades. A primeira delas, providenciar pela sanação de um pressuposto processual que esteja viciado, que esteja em falta, e estou na linha A, do número 2, do 590, aperfeiçoamento dos articulados, e nesta segunda finalidade, neste aperfeiçoamento dos articulados, consigo configurar aqui, todos conseguiremos configurar 3 modalidades. Aperfeiçoamento dos articulados que se prende com suprimento de irregularidades por carência de requisitos legais, estou no número 3, do 590, suprimento da falta de apresentação de algum documento essencial ou de algum documento de que a lei faça depender o prosseguimento da causa e, finalmente, terceira modalidade desta finalidade, então, o suprimento das insuficiências ou imprecisões na exposição da matéria de facto que haja sido feita nos articulados. Finalmente, a última das finalidades deste pré-saneador será a junção de documentos
com vista à apreciação que o juiz pretenda fazer ou do mérito da causa, desde logo, ou com vista à apreciação de exceções dilatórias. Exemplos destes despachos pré-saneadores facilmente identificamos. O caso de ocorrência de uma coligação ilegal, o juiz vai convidar a parte que identifique qual é o pedido, qual dos pedidos pretende que seja apreciado, porque não podia tê-los deduzido conjuntamente. Também acontece quando é preciso chamar a intervir uma pessoa em falta na causa, designadamente para suprir o vício de uma preterição de litis consórcio necessário. Relativamente a estes convites, relativamente à detecção da necessidade de suprir, a primeira das questões que é de fácil resolução, de imediata resolução, mas ainda assim lança a lei, é saber se só na audiência prévia se torna evidente a falta deste pressuposto processual, se ainda assim vai a tempo, isto é. Se olharmos para o 590, temos que, de facto, o momento oportuno adequado é aquele do 590. O suprimento destes vícios, o suprimento da falta de sanação de um litis consórcio necessário, que é preciso fazer intervir alguém. O momento próprio diz-nos o 590, que é audiência prévia. Por outro lado, se olharmos para os vários itens e as várias finalidades da audiência prévia, também não encontramos nas várias alíneas que seja objetivo desta audiência destinar-se a este suprimento. Naturalmente que idealmente deverá ser um convite a suprir feito em momento prévio, mas nada obsta, se o juiz apenas detecta a irregularidade, não está precludida a possibilidade de supri-la ou a de convidar a suprir em momento posterior. Isto é, não fica precludido o facto do juiz não ter atempadamente convidado a suprir, não quer dizer que não possa fazê-lo ainda em sede de audiência prévia e pode efetivamente fazê-lo. Desde logo porque os limites temporais do 590 têm que ser analisados também pelo artigo 6º, número 2, que não faz precludir este convite ao aperfeiçoamento que o juiz possa e deva fazer mais tarde porque não atentou atempadamente. Outro dos exemplos de pré-saneamento poderá ser, faltando, por exemplo, o documento essencial, em que, vamos supor que estamos numa ação de compropriedade, em que o juiz convida a que se junte o documento de onde resulta essa compropriedade da coisa comum. Ou se estamos numa ação de despejo, o juiz convidará a juntar um contrato de arrendamento. Ou se estamos numa ação de execução específica de contrato de promessa, naturalmente, se o contrato de promessa não estiver junto, este é um documento essencial que carece de estar no processo e, portanto, o juiz convidará a que a parte assim o faça. Por exemplo, também um documento que a lei faça depender do prosseguimento da causa. Estou a pensar no âmbito do procedimento cautelar de suspensão de deliberação social. É necessário que esteja junto ao processo a cópia da ata, onde a deliberação foi tomada, também não estando, caberá ao juiz fazer. Relativamente a esta junção de documentos, deixaria também aqui uma questão para que pudessem pensar nela, que tem que ver com esta junção de documentos, sobretudo quando estamos a falar de documentos que devessem ter sido junto com os articulados e que não o foram. Isto é, temos o artigo 423 do Código de Processo Civil, que delimita o momento até ao qual as partes podem e devem juntar os documentos. Documentos esses que sejam e que constituam destinados a fazer prova dos fundamentos da ação ou da defesa. Portanto, estamos no âmbito destes documentos essenciais, que são fundamentais para que a parte que fez determinada alegação possa fazer prova dessa alegação. E, de facto, o artigo 423, número 1, é muito assertivo. Deve juntar com os articulados e poderá juntar posteriormente, até 20 dias antes da audiência final, sendo sancionado, exceto se provar que não pode juntar em momento anterior. E, portanto, poder-se aqui colocar a questão de como olhar para este artigo 421, que faz sancionar esta junção tardia. Afigura-se-me que a resposta não poderá ser outra que não esta. Desde que a junção seja feita em momento posterior aos articulados, quando devia ter sido apresentado o documento, mas seja feita no cumprimento de um despacho de aperfeiçoamento,
insere-se numa faculdade que é concedida à parte de poder juntar tais documentos essenciais fora do espartilho do artigo 423 e, portanto, parece-me que a resposta é sem qualquer sanção, sem que olhemos para o 423 para que alguma vez se pudesse configurar o sancionamento. Portanto, a resposta é, há aqui este momento também, que era suposto que não fosse tardiamente junto, mas se o juiz convidar a suprir, é o abrigo deste convite ao aperfeiçoamento e, portanto, sem qualquer sanção. Relativamente, deixava-vos ainda uma nota, relativamente ao suprimento das insuficiências ou imprecisões da matéria de facto, uma nota apenas que vos deixava e que gostava que refletissem. Este suprimento das insuficiências ou imprecisões da matéria de facto, na forma como é exposta, como são apresentados os factos, aparece-nos aqui o convite a este suprimento em dois momentos. Pode ser feito em pré-saneador, mas também constitui um dos fins a que se pode destinar a audiência prévia. Está aqui um duplo momento para poder suprir estas insuficiências ou imprecisões. Naturalmente, e a própria norma assim diz, desde que dentro dos limites da causa de pedir e das exceções invocadas e, portanto, com estas balizas. Supondo que o convite ao aperfeiçoamento é feito em momento prévio à audiência prévia, a questão que se poderá colocar e que também já foi aqui abordada pela doutora Ana Alface tem que ver com o momento de resposta. Isto é, se houver um convite ao aperfeiçoamento do articulado que seja correspondido, se a parte vier deduzir o articulado que complemente, que concretize, que especifique aquilo que tinha ficado imprecisamente feito, a questão é quando é que a parte contrária, tem direito ao contraditório, naturalmente, qual é o momento para a parte contrária responder. Se de alguma forma devemos aqui olhar para o artigo 3º, número 4, que a propósito das exceções, culmina que esta resposta apenas deve ocorrer em audiência prévia. Parece-me que aqui a resposta tem que ser, o contraditório será exercido nos 10 dias subsequentes. Não vejo aqui motivo para se deixar esta resposta para momento posterior, que seria, à luz do 3º, número 4, a propósito das exceções, que assim estabelece no início da audiência prévia. Outras questões que se podem colocar é um despacho pré-saneador ou vários despachos pré-saneadores. Naturalmente, idealmente, um despacho pré-saneador, mas pode ocorrer a parte de fazer um aperfeiçoamento insuficiente ou pode ocorrer o juiz constatar que subsistem imprecisões que ele atempadamente não configurou e, portanto, poderá ocorrer mais do que um. Não é o que se pretende, idealmente apenas um, mas nada obsta a que seja preferido mais do que um. Se nos detivermos agora no artigo 590, número 7, a propósito de uma temática que também será objeto de tratamento de recursos, mas penso que não será especificamente nesta matéria e, portanto, como estava no âmbito deste pré-saneamento, achei que seria importante partilhar convosco, tem que ver fundamentalmente com o artigo 590, número 7. E, olhando para este artigo 490, não cabe recurso, diz o número 7, do despacho de convite ao suprimento de irregularidades, insuficiências ou imprecisões dos articulados. Pergunta que vos faço, se cabe recurso do despacho que determina a junção de documentos. Nos termos do 590, número 2, a linha C, por exemplo. O juiz convida a juntar documentos. Está ou não no âmbito da irrecorribilidade deste número 7 do artigo 590. No fundo, tem que ver com a leitura que façamos do que constitui suprir irregularidades, insuficiências ou imprecisões dos articulados. Estamos aqui apenas a pensar em suprir insuficiências, imprecisões da matéria de facto articulada ou numa interpretação mais lata dos articulados. Parece-me que a resposta deste artigo, parece-me que a leitura deste artigo e a resposta a esta questão far-se-á dizendo que na previsão desta norma também está o despacho que determina a junção de documentos que constitui um convite, no fundo, ao suprimento de uma irregularidade atinente
à não apresentação de um documento essencial, não deixa de ser efetivamente uma irregularidade que assim se supriu e, portanto, está no âmbito desta irrecorribilidade. Perguntaria se cabe recurso do não despacho pré-saneador. Suponham que deveria o juiz ter proferido, suponham até que estamos no âmbito do número 4 do artigo 590, incumbe ao juiz, há aqui um ditame, há aqui uma indicação assertiva, se há recurso do não despacho pré-saneador. Bem, teria sempre, antes de falarmos em recurso, teria sempre que ser arguida a nulidade da omissão de um ato que a lei prescreve, indeferida essa nulidade, então, naturalmente, o que se seguiria é o recurso. A questão, de facto, é se é equacionável que, arguindo a nulidade da não designação, do não convite ao aperfeiçoamento, por exemplo, numa exposição da matéria de facto, se esta omissão do despacho que incumbe, nos termos do artigo 590, número 4, se é recorrível. E aqui, como já mencionei, naturalmente precedida a arguição de nulidade por omissão do ato que a lei prescreva, podemos configurar esta nulidade de duas formas. Ou detendo-nos na nulidade do artigo 195, nas nulidades secundárias, o juiz não praticou um ato que a lei lhe impunha. Este ato poderá ser suscetível de configurar esta nulidade secundária e, por esta forma, seria nulo. Mas parece-me que a abordagem poderá ser, e provavelmente será mais adequada que seja feita, através da previsão do artigo 615, número 1, a linha D, que tem previsão para se aplicar às sentenças, esta norma, mas por remissão do artigo anterior, número 3, é aplicável aos despachos igualmente. E, portanto, a configuração da nulidade por omissão do convite ao aperfeiçoamento pode não ser tanto pelo 195, mas poderá ser por este 615, número 1, a linha D. Porquê? Se a deficiência não convidada a suprir e assim não suprida, constituir o fundamento em que o Tribunal assentou a improcedência do pedido, poderá ter sido cometida a nulidade a que alude este preceito. Deixar-vos-ia também uma nota a propósito da recorribilidade ou irrecorribilidade. Esta temática também é de fácil abordagem, prevista no 630, número 2. Não é admissível recurso das nulidades secundárias e, a propósito da referência que vos fiz às nulidades, salvo se contenderem com princípios de igualdade, contraditório, aquisição processual dos factos ou admissibilidade de meios probatórios. Perguntar-se-á também quem pode arguir esta nulidade, porque todos conhecemos a norma e todos sabemos, relativamente a esta nulidade por falta de prolação do despacho saneador, todos conhecemos o número 2 do 197, que diz que a parte que deu causa à nulidade não a pode arguir. E, portanto, poder-se-á colocar aqui esta questão, considerando que o despacho pré-saneador do 590, número 4, ao omitirem as partes, ao omitir a parte, a suficiente integração fática da causa de pedir ou das exceções, deu causa à necessidade deste aperfeiçoamento, pelo que parece-me que esta parte não poderá arguir esta putativa nulidade. Deixar-vos-ei ainda uma nota a propósito deste convite ao aperfeiçoamento, que há pouco vos referi que tinha dois momentos, quer no despacho pré-saneador, quer na audiência prévia, que é o do convite ao suprimento das imprecisões ou insuficiências na exposição da concretização da matéria de facto, porque poderá configurar-se ser de duvidosa utilidade esta prescrição ao juiz, de que lhe incumbe convidar a este suprimento da insuficiência ou imprecisão, na medida em que o artigo 5º
já vai permitir ao juiz servir-se dos factos instrumentais que resultem da instrução da causa, estou a olhar para o número, estou a pensar no 5º número 2A, sem sequer necessitar de previamente comunicar esta aquisição às partes, mas também pode o juiz, em sede de audiência, adquirir factos que sejam complemento ou concretização daqueles factos que as partes hajam alegado e resultem da instrução da causa, desde que tenha sido dada a possibilidade à parte de se pronunciar sobre estes factos. E, portanto, o juiz pode, no decurso da audiência, adquirir, fazer entrar no processo, por via da instrução da causa, factos que sejam complementares ou concretizadores e, nesta medida, poder suprir aí aquela insuficiência que ele poderia antecipadamente ter detectado, não fez e poderá, neste momento, ainda fazê-lo. Suponham que é proferido despacho que convida ao aperfeiçoamento dos articulados e que este despacho não é cumprido. Qual é a consequência? Pois dependerá daquilo que ficou por suprir. Se estivermos perante um documento essencial à verificação de um pressuposto processual, a consequência naturalmente é a procedência da exceção dilatória. Se faltar algum requisito legal, por exemplo, ao articulado, poderá, por exemplo, ser sancionada esta falta com a nulidade do mesmo. Se faltar documento essencial ao procedimento, a instância é suspensa e, por aí adiante, depende do tipo de vício que, convidada à parte a suprir, não vai suprir. Quanto ao despacho pré-saneador, estas algumas das questões que alinhavei e que convosco aqui queria partilhar. Entrando no tema da audiência prévia, dizer-vos o seguinte. Há pouco comecei por referir que a audiência prévia é então o momento-chave, é a primeira das audiências, segunda audiência final, em torno das quais todo o processo civil parece-me que foi assim configurado depois desta reforma de 2013. Antes desta audiência, depois de ultrapassados estes momentos de convite ao aperfeiçoamento, se for caso, o juiz marca então a audiência prévia para os 30 dias subsequentes e a mesma destina-se aos fins que têm previsão no artigo 591. Relativamente a estes fins, permitam-me que vos deixe apenas as notas a propósito das novidades introduzidas, isto é, alguns dos despachos dos fins pretendidos alcançar com a audiência prévia são iguais aos fins que estavam estabelecidos para a audiência preliminar antiga e, portanto, vou apenas deter-me nas novidades e nas dificuldades que estas novidades podem ter na vida diária dos tribunais introduzido. Desde logo dizer-vos o seguinte, a audiência prévia deve, de acordo com aquilo que está prescrito no 591, deve conter na designação, quando o juiz marca a audiência prévia, deve conter o despacho que a designa, a indicação do seu objeto e os fins a que se destina. E esta norma não está lá por acaso. Naturalmente que o que se pretende é que as partes preparem, percebam ao que vão, saibam efetivamente o que é que o juiz pretende conhecer naquela audiência prévia, por forma a que possam comparticipar, compartilhar, colaborar num debate fáctico e jurídico e munir o julgador de todos os elementos fáticos e jurídicos que sejam necessários para que profira uma decisão amadurecida. Portanto, não deve o juiz proferir despacho sobre uma questão que atempadamente não anunciou que iria conhecer. E às vezes acontece o juiz, quando designa a audiência prévia, por melhor que prepare esta audiência prévia no momento em que a designa, num segundo momento, quando vai preparar efetivamente todos os itens que tem para seguir, pode constatar que houve uma qualquer exceção, por exemplo, de que oficiosamente pode conhecer e que o juiz não atentou e não indicou especificamente como fim da audiência prévia
o conhecimento daquela exceção. Parece-me que aqui está inviabilizado que o possa fazer. Isto é, o que o juiz fará, e é assim que eu tenho feito, não sei se para mim é a solução que eu encontrei, como todas é suscetível de debate. Já me aconteceu, eu não me ter apercebido quando marquei a audiência prévia de que havia ali uma questão que eu iria conhecer oficiosamente e tinha que conhecer, e não anunciei às partes que iria fazê-lo. O que eu fiz foi, no início da audiência, exatamente dizer que não atentei atempadamente na questão A, B ou C, dizer-lhes como pretendo chegar lá, como é que me deparei, o que é que penso à partida da questão, sem adiantar naturalmente o resultado final, porque isso vai depender do contributo que depois os mandatários derem, o juiz também não tem todos os elementos ainda para decidir. E aos senhores advogados me dizem, doutor, estamos preparada para pronunciar. E, portanto, vamos pronunciar, porque a questão até tinha sido já alvitrada, vamos supor, não é uma novidade, por qualquer razão, ou por outros processos com a mesma questão, porque já há um litígio que não é novidade entre aqueles mandatários, e respondem na altura, e, portanto, fica suprido, e eu prefiro despacho, e a audiência prévia prossegue. Mas pode acontecer, e já me aconteceu, naturalmente os mandatários dizerem não estamos preparados para isto, doutora, por favor, a nossa afirmação é esta, não estamos preparados, e não resta ao juiz, senão marcar nova data para a audiência prévia, dando prazo aos mandatários para que se pronunciem, ou em audiência ou por escrito, ou até podendo, dependendo da questão que estamos a tratar, podendo até adiantar outros fins da audiência prévia que não colidam com aquele outro, que atempadamente ele não preparou os mandatários para o conhecimento e até ser desnecessário depois a audiência prévia posterior. Depende muito da questão em concreto que tenha sido suscitada. Efetivamente, esta é uma daquelas circunstâncias em que, se o juiz omitir esta identificação do objeto da audiência prévia e dos fins, parece-me que omite um facto essencial. Ao não chamar as partes para a discussão de facto e de direito concreta, comete uma nulidade, porque omitiu um ato imposto por lei e obrigatório e decididamente que influi na decisão da causa e, portanto, parece-me que não poderá fazer. Relativamente a esta convocatória da audiência prévia, quem deve ser convocado para a audiência prévia, não apenas os mandatários, mas também as partes. Naturalmente, só devem ser convocadas as partes quando um dos fins da audiência prévia for tentativa de conciliação, naturalmente. Se a tentativa de conciliação constituir um dos fins e desde que verificados os condicionalismos do 594, número 2, isto é, morando a parte fora da área da comarca, se isso não causar inconveniente, sacrifício considerável, assim diz a lei. Faltando as partes, naturalmente esta falta é sancionada, tem a ver com as normas que estão logo introdutoriamente constantes do Código de Processo Civil, o artigo 7º, dever de colaboração, dever de comparência e, portanto, há a sanção para a falta de comparência. A primeira das notas inovadoras introduzidas no Código de Processo Civil tem a ver com a tentativa de conciliação e tem que ver com a forma como o legislador estabeleceu dever a mesma decorrer. Se olharmos para os artigos, para os números 3 e 4 do artigo 594, temos a prescrição de que o juiz deve empenhar-se ativamente na obtenção de uma solução de equidade, na solução de equidade mais adequada. E depois o número 4 diz que ficam consignadas em ata as concretas soluções sugeridas pelo julgador, bem como os fundamentos que impediram que esta conciliação ocorresse, os fundamentos que no entendimento das partes fazem persistir o litígio. Esta leitura destes dois números do artigo 594 eu analiso na perspectiva de ter sido assim estabelecido, porque foi pretendido introduzir um novo protagonismo ao juiz como pacificador social, como conciliador, impondo-lhe como dever que providencie, que se ative, empenhe ativamente.
A questão é até onde é que o juiz deve empenhar-se ativamente, até onde é que a questão deste empenhamento ativo pode colocar em tensão o que seja a imparcialidade do julgador e esta solução por equidade que ele ativamente busque. A questão não é de fácil resolução, mas com algumas cautelas penso que conseguiremos sobreviver a estas prescrições. Desde logo, se me perguntarem se o juiz deve, começando da tentativa de conciliação, deve adiantar a solução, não deve. Porquê? Desde logo, porque a prevalência da autonomia privada, primazia à negociação construída pelas partes, este é sempre o ponto de partida. Isto é, o juiz chegará para colaborar quando esta negociação construída pelas partes não consiga por si só chegar a bom termo e o juiz possa introduzir aqui adicionalmente algum elemento. A formulação de uma solução antecipadamente a qualquer proposta que seja apresentada e que resulte da negociação das partes não é feliz. As partes têm mais tendência a cumprir e a acatar e a, naturalmente, como todos nós, em todos os aspectos da nossa vida, aquelas soluções que tenham tido a participação ativa de cada um de nós e, portanto, uma solução imposta pelo julgador não dará bons resultados ou pode não dar bons resultados. A solução imposta, e este imposto foi utilizado da expressão propositadamente, esta solução ativa, se imposta, pode até ser considerada como uma coerção subtil da autoridade do juiz. Daí que a intervenção do juiz deve ser mais de retaguarda. Esta intervenção deve partir sempre este delinear, este auxílio que o juiz fará nesta necessidade de delinear os contornos da negociação, tem sempre, naturalmente, como compreendem, de partir daquilo que são as informações que as partes vincularam na audiência e depois, à luz também daquilo que é a experiência em casos similares, daquilo que é a experiência na jurisprudência, sendo certo que, e esta é uma nota fundamental que me parece óbvia, o que vou dizer parece óbvio, mas que nem sempre é fácil de perceber de tão óbvio, que é a formulação pelo juiz de propostas deve sempre, mas sempre, vir ser feita com a expressa advertência de que a sua validade e a pertinência da proposta que faça, já vimos alicerçada naquilo que as partes foram adiantando, se esgota, a apresentação desta proposta se esgota naquela concreta tentativa de conciliação. Esta proposta é insuscetível de ser tida como um juízo antecipado sobre a causa, caso esta prossiga para julgamento. O juiz não se autovincula por valores que tenha, por exemplo, apresentado, se estivermos no âmbito de uma indemnização que esteja a ser peticionada. Aliás, nem deve concretamente dizer que o valor deve ser este ou aquele. Deve, então, procurar a tal solução de equidade que a lei prescreve, uma ponderação equilibrada dos interesses e das necessidades recíprocas das partes. A dificuldade, de facto, nesta imposição do contributo ativo do juiz, nesta tentativa de conciliação, tem que ver com o tal equilíbrio e a tal ultrapassar da tensão entre a imparcialidade e a postura ativa. Porque, se pensarem, caso se frustre esta conciliação, o juiz terá que proferir uma decisão sobre o mérito da causa num contexto em que o litígio sobre apreciação já não lhe é novo. Para que nunca ocorra tal tensão, jamais o juiz, naturalmente, deve antecipar aquilo que seja o que ele antevê como a solução do mérito destas pretensões, sob pena de podermos estar na previsão do artigo 115, número 1, a linha C, que erige como impedimento do juiz, se olharem para a norma assim, o estabelece decidir sobre questão sobre que tenha dado parecer
ou sobre que se tenha pronunciado ainda que oralmente. E, portanto, se o juiz já adiantou, já se antecipou e já se pronunciou sobre o desfecho, sobre o mérito daquela causa, naturalmente não vai poder depois proferir decisão final. Pelo que esta tentativa de conciliação deve ter sempre como presente que jamais poderá o juiz antecipar-se e pronunciar-se antecipadamente sobre este mérito da causa. Relativamente à necessidade de ficarem expressamente consignadas em ata quer as soluções que o juiz prescreva, quer os fundamentos para a persistência do litígio, também tenho dúvidas sobre a bondade desta norma, porque se o juiz não se autovincula com a formulação das propostas e se a eficácia destas propostas se esgota na tentativa de conciliação, concebo que a norma assim foi estabelecida apenas com o objetivo de impor ao juiz que saísse da passividade que tinha sido há muito diagnosticada, do juiz que se limitava a perguntar ao funcionário: então há acordo? Não, Sr. Juiz, não há, então vamos para a sala. E não era frequente o juiz omitirem este primeiro segmento na audiência final também, que a lei prescreve, como o juiz deve começar por tentar conciliar, igualmente na audiência prévia. E, portanto, o que se pretendeu foi a construção de uma solução negociada do litígio. A propósito de outras das novidades pretendidas introduzir pelo Código de Processo Civil, e tem que ver com aquilo que já aqui também se disse, com uma forma única de processo, e tem que ver com o despacho que o juiz profira em audiência prévia de adequação formal e de simplificação ou de agilização. Exatamente porque temos uma única forma de processo é que esta adequação formal e a gestão se apresentam com particular relevo. De facto, perante esta aparente rigidez, vamos tornar esta aparente rigidez permeável, proferindo estes despachos, o que exige de todos nós, do julgador, mas também dos mandatários das partes, dos meus advogados, uma perspectiva crítica que coloque o rito processual ao serviço dos fins do processo civil. Eu tenho usado para ultrapassar fases, para não fazer exatamente aquilo que a ação declarativa comum está, tal qual está delineada, e fundamentando naturalmente, porque é que me parece que devo ultrapassar ali uma fase ou introduzir ali outra, e ouvindo as partes sobre isso e fundamentando, tem corrido bem, desde que nós de facto tenhamos esta perspectiva crítica e em vez de colocarmos um processo, a tramitação processual e os vários tempos do processo, em vez de o colocarmos como um serviço ao fim do rito processual, colocarmos o rito processual ao fim daquela relação jurídica controvertida que ali temos. E, portanto, muitas vezes é possível saltar fases. Já me aconteceu. E o exemplo mais simples que me ocorre, imaginem um incidente de liquidação de sentença que, se for contestado, como todos sabem, se houver contestação, vai seguir aquele incidente de liquidação os termos da ação declarativa comum e, portanto, vai exigir audiência prévia e prova, se tiver que ser produzida antes da audiência final e depois da audiência final. Muitas vezes o objeto do litígio já está de tal forma delineado na sentença, o que temos como tema de prova é tão limpinho, perdoem-se uma expressão, que não se justifica aqui na minha ótica que se fixe novamente. Ouço os mandatários e, portanto, muitas vezes ultrapasso aqui algumas fases e vou diretamente para a perícia, que normalmente é o caso, se estivermos a falar numa indemnização, por exemplo, e consigo aqui ultrapassar. Indo já para a reta final de algumas questões que vos trazia, e não me esquecendo que tenho uma resposta para dar ao desafio e à questão que me foi colocada no início pelo Dr. Rui Santos, indo então para esta audiência prévia e para os desvios à regra da obrigatoriedade tendencial da audiência prévia. É verdade que tem havido desvios que têm sido reiterados às normas que estabelecem como tendencialmente obrigatória esta audiência.
À partida, temos casos em que não há audiência prévia, 592 do Código de Processo Civil. Desculpem. Compreende-se que assim seja. Uma ação não contestada e que, por exemplo, em que aconteceu a revelia ser inoperante, compreende-se que a desnecessidade de que se convoque a audiência prévia. Numa ação em que se trata de relações jurídicas indisponíveis e assim a vontade das partes for ineficaz para produzir o efeito jurídico que pela ação se pretende obter, portanto estamos sempre no número 1 do artigo 592. A linha A bem se compreende que não careça de ser designada a audiência prévia. Depois temos o 597 e, na minha perspectiva e na leitura que faço deste artigo, o 597 é a maior mostra, o maior exemplo da expressão do princípio da gestão processual. O juiz praticará ou não os atos que estão ali no artigo 597, dando então esta possibilidade de conformar aquele rito processual à relação jurídica concreta. E aqui chegados, 592 não levanta dúvidas, 597 também para ações específicas, aqui um procedimento específico onde a máxima expressão do princípio da gestão processual. Se olharmos para o artigo 593, temos de facto casos de possível dispensa da audiência prévia. A questão que se coloca é se esta exceção está ou não a ser tornada regra. Nas demais ações em que devam prosseguir, diz o artigo, o juiz deve dispensar sempre que se destina um dos fins que ali está previsto, e então o juiz, sempre que se destinar apenas a preferir saneador, a preferir despacho de adequação, simplificação e agilização, ou a preferir despacho que fixe o objeto do litígio e os temas da prova, o juiz pode dispensar. A questão que se coloca, e a jurisprudência já existe nesta matéria, tem que ver quando o juiz transforma em regra a não convocação da audiência prévia. Porque pode acontecer, efetivamente, e estou a pensar, já há alguns acordos sobre isso, vamos supor que o juiz pretende conhecer do mérito da causa. E, portanto, já não estamos naquelas alíneas D, E e F, caso em que o juiz pode dispensar, mas estamos na linha B. O juiz não designa a audiência prévia e conhece logo do mérito da causa. E parece-me que aqui das duas uma. Ou o juiz profere um despacho fundamentado em que explica que aquilo que está a conhecer e que vai dar lugar ao desfecho do processo já foi suficientemente debatido nos articulados e, portanto, não carece de maior debate, ou então o juiz terá que marcar a audiência prévia para os fins da linha B, porque esta linha B não é um dos casos em que esteja na disponibilidade do juiz marcar ou não a audiência prévia. E há alguns acórdãos até que têm declarada a nulidade, anulando, consequentemente, o despacho, o senador sentença proferido por ter falhado na marcação e ter omitido esta marcação da audiência prévia, não marcação da audiência como um fim em si mesmo, mas como destinada a ouvir as partes. O juiz pode também achar que não justifica, as partes se desloquem, mas então ouve por escrito e dá um despacho prévio em que faculta às partes a possibilidade de se pronunciarem. A não realização, assim, da audiência prévia só poderá ser feita se o juiz fundamentadamente dispensar, e pode dispensar, mesmo que esteja fora dos casos do 593, se fundamentadamente o fizer, se ouvir as partes sobre a temática. Não pode, discricionariamente e sem esta prévia audição, fazê-lo. Eu, como já aqui foi adiantado, sou uma cumpridora rigorosa desta obrigatoriedade tendencial da audiência prévia, faço sempre audiências prévias e acho, sinceramente, e respondendo à questão que o doutor Rui há pouco me colocava, Rui Santos há pouco me colocava, eu acredito que se não estávamos culturalmente preparados, estamos a tempo de nos prepararmos. Eu acredito que, efetivamente, temos que corresponder aos desafios que nos são lançados e, portanto, não vale a pena. Eu tenho muitos colegas, mesmo ali no Palácio, na instância central civil, que reiteradamente não marcam
e eu respeito. Mas porque tem uma concepção do processo que é diferente daquela que eu penso que foi pretendida introduzir pelo legislador de 2013. Eu não faço as leis, cumpro-as e adapto-me e tento tirar o máximo de partido daquilo que estas normas, boas ou más, goste ou se não goste, colocam ao nosso dispor. Porque me parece que é mais fácil para todos nós trabalharmos se nos adaptarmos a esta realidade. E eu verdadeiramente tenho dado muito bem com a audiência prévia. Por um lado, porque a oralidade tem sido para mim um fator fundamental. Isto é, todos os atos, tudo aquilo que é dito pelos senhores advogados em resposta às exceções, se já trouxerem um documento pré-preparado e se quiserem fazer juntar cordialmente, generosamente, fica no processo. Mas se disserem, nós não estamos muito detalhados e eu acredito que as gerações mais recentes não façam disto nenhuma dificuldade, porque as gerações mais recentes já estão a trabalhar, algumas delas, estou a pensar nos cursos de SES, o último curso com quem trabalhei, enquanto estive no SES, já só aplicou o novo Código de Processo Civil e, portanto, para eles as dificuldades não são tão grandes. Será mais difícil para quem, como eu, há 23 anos, ainda apliquei o Código na redação anterior a 95 e, portanto, ainda sou do tempo dos antigos quesitos e acredito que para nós possa, à partida, como estamos formatados, o que não tem mal, é mesmo assim, nós estamos formatados para seguir determinado caminho e se temos que fazer um desvio, por regra, somos avessos à mudança. Eu tenho conseguido audiências prévias muito profícuas, com uma colaboração extrema, tenho obtido junto dos senhores advogados, também mal chegam, digo-lhes ao que vão. Faço-lhes perceber que compreendo que para os senhores advogados é muito difícil, porque eu sei como faço audiências prévias, mas os senhores advogados, a menos que estejam a repetir audiências prévias comigo, e às vezes acontece, não sabem ao que vão, porque cada juiz faz de uma forma diferente e, portanto, eu começo por anunciar como é que vai correr. Tem sido muito, muito proveitoso, tenho obtido grande colaboração. Tudo é feito de forma muito célere, porque eu não despacho ditando, eu despacho dizendo, e o valor da oralidade nós temos que nos habituar a isto. Não era assim, ou estava escrito ou não existia. Atualmente, a oralidade é um princípio fundamental, designadamente nesta audiência. Não está escrito, mas está dito, a eficácia é a mesma. O facto de estar transposto a escrito não tem maior efeito, maior eficácia, não vincula menos do que aquilo que está dito oralmente. E eu acho que é este tipo de princípios que nos temos que ir adaptando e eu tenho feito e tenho obtido até audiências prévias que realizei em pouco tempo, exatamente porque é tudo dito e não temos aquele compasso de espera, ponto, parágrafo, e agora em linha de baixo. E, portanto, não há aquele formalismo e vamos colocando, de facto, ao serviço. Efetivamente, não sei se estávamos preparados, mas se não estávamos, vamos a tempo de estar. Porque se conseguirmos olhar para este rito ao serviço, mais facilmente conseguimos andar. Última questão que vos deixo, porque gostava também, não sei se o senhor Presidente desta mesa e moderador permitisse depois um debate, eu gostava depois também de conseguir debater, não sei se haverá questões, penso que haverá tempo, não está previsto, mas gostaria também de que pudéssemos conversar. Última nota que vos deixo, e que tem que ver com a audiência prévia potestativa. Porquê? Porque fui confrontada até por em conversa com uns advogados informalmente, fui confrontada com isso, tinham recebido um despacho de um colega meu que dizia, um colega que tinha dispensado a audiência prévia, portanto tinha elencado os temas da prova e foi no prazo que a lei estabelece e com vista a reclamar dos despachos proferidos, foi apresentado requerimento em que o advogado requeriu a marcação da audiência prévia, porque a reclamação vai fazer-se em audiência prévia e é a tal audiência prévia potestativa suscitada pelas partes. E os mandatários receberam um despacho que dizia, diga lá, senhor doutor, ou diga lá à parte, qual é o fundamento da reclamação. E a pergunta que me foi feita é preciso indicar fundamento para reclamar? E a resposta é não, não é.
O que o mandatário vai fazer, nos termos da lei, porque é isso que está prescrito, é dizer: eu pretendo reclamar do despacho A, B ou C. Não tem que indicar os fundamentos, porque até não os pode, se quiser indicar, naturalmente. É um princípio da colaboração. Estamos aqui para trabalhar coletivamente, uma comunidade de trabalho, portanto, naturalmente, se já tiver os fundamentos, mas pode não os ter alinhavado com suficiência para expô-los por escrito, nem tem que o fazer. E, portanto, a lei não impõe que assim seja. Esta audiência prévia putestativa, para efeitos de reclamação dos despachos que tenham sido proferidos, não é para no fundo é para reclamar dos despachos, tem que indicar, ou deve indicar que despacho vai reclamar, mas não tem que antecipadamente indicar estes fundamentos. O tema mais quente, vou-lhe dizer assim, desta temática da audiência prévia não está reservado para mim. Tenho aqui quem vai tratar da temática logo à tarde, que é os temas da prova, mas eu estarei na assistência a questionar, porque esta é das matérias que tem suscitado também aqui muita controvérsia. De facto, eram estas questões que tinha. Gostava muito de poder debater convosco algumas das sugestões que fui aqui deixando e era o que tinha para vos dizer. Agradeço-vos a atenção e estou disponível para quaisquer dúvidas ou questões que queiram debater ou contrariar aquilo que eu aqui disse. Muito obrigada.